chato pra caralho porque cada traço da sua personalidade as pessoas vão achar que é um problema no seu relacionamento. Eu tenho tatuagens. Às vezes eu chego num lugar com pessoas que eu conheço e pessoas que não conhecem o meu namorado. Elas só sabem que eu tenho um namorado. Quando elas reparam qualquer coisa sobre mim, a primeira pergunta é: o que seu namorado acha sobre isso? Minha filha, só delas saberem que eu tenho namorado, tipo, não conhecem, mas a opinião dele já é mais interessante do que a minha, mais válida do que a minha. E daí eu falo, não sei. Outra coisa, E isso talvez seja um resquício do entendimento de que a mulher tem a sua tutela pertencente ao homem. Claro que eu não estou dizendo que isso é uma coisa intencional entre as pessoas, não se trata disso, né? Meu ponto não é pessoal, mas é a compreensão de que existe sim uma formação cultural e histórica que faz com que tudo se passe como se a tutela feminina fosse pertencente ao homem e não a si própria. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E eu vou usar como base um pedacinho do artigo A Construção da Cidadania Feminina no Brasil. O olhar da mulher enquanto aquela que tem a tutela que está nas mãos do homem vem em muitos lugares desde a Idade Antiga. Se você pega a Mesopotâmia, a Grécia, a Índia, você vai ter um olhar de uma mulher que tem o seu papel social destinado à procriação, cuidado do lar e cuidado dos filhos, sem qualquer possibilidade, portanto, de participar das decisões políticas locais, o que faz com que a mulher, mesmo sendo uma mulher livre, esteja no mesmo patamar político-social de um estrangeiro ou de alguém que é escravizado. Tempos depois, já na Idade Média, a figura feminina é muito relacionada a algo como certo tipo de fragilidade e perversão. A função social continua, portanto, sendo aquela de cuidar dos filhos, cuidar do lar, trabalhar em funções rurais e não exatamente em funções políticas. Aos poucos, esse lugar simbólico da perversão e fragilidade é substituído por uma pureza e etiqueta. Algo que a igreja fez para associar o caráter feminino à da Virgem Maria, o que fez com que, pelo menos, as mulheres de classe altíssima pudessem aprender a ler e escrever. Assim como aprender corte e costura, confecção e por aí vai. Mesmo com as revoluções burguesas e iluministas, a mulher não foi inserida dentro de um papel de cidadã. Sua cidadania não foi reconhecida. Então a revolução aconteceu, ela fez com que as pessoas tivessem um status melhorado, né, um lugar jurídico, político e ético melhorado. No entanto, a figura feminina não foi inserida nesse processo. É interessante notar também que no período renascentista, enquanto homens em processos jurídicos eram acusados de violência, ataques às pessoas ou então ataques a propriedades, e normalmente esse era o processo jurídico, no caso das mulheres, o processo jurídico tinha sempre relação com bruxaria ou infanticídio. Vão dizer os autores que esse termo bruxaria muitas vezes era relacionado a uma mulher que desejava continuar a ter uma vida sexual mesmo depois da morte do marido, que desejava ter ali uma liberdade sexual que não era muito bem aceita pela comunidade na época. A categoria bruxa, portanto, para além de uma conotação religiosa, sagrada, mística, talvez funcionava muito mais como uma tentativa de fazer com que o sujeito feminino tivesse uma aversão ao próprio corpo e lutasse contra ele. E talvez também essa fantasia da mulher infanticida tivesse muito mais a ver com um fantasma masculino profundo, uma angústia masculina de destruição da comunidade a partir da mão das mulheres. Um erro feminino que escaparia do controle masculino. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E vale dizer que o estereótipo da bruxa geralmente era ligado a mulheres viúvas mais velhas, que portanto não tinham na atividade sexual a busca pela reprodução, mas sim a busca pelo prazer.
Mesmo os pensadores iluministas não pararam muito tempo para buscar compreender o papel feminino, o papel social feminino. John Locke, por exemplo, nem se ligou para isso, e Rousseau, por sua vez, colocava a mulher como um sujeito mais fraco dentro da ordem social. Os contratualistas, que falavam sobre a existência do Estado através de um contrato social, geralmente não colocavam mulheres como parte integrante desse contrato que seria feito, por sua vez, conscientemente. E o voto, por sua vez, que seria uma ferramenta de participação dentro da vida cotidiana política de um Estado-nação, também não foi concedido às mulheres, de tal maneira que elas não tinham esse estatuto jurídico e filosófico também de tomada de decisão, de participação na vida política cotidiana. É interessante compreender que esse tipo de relação, esse tipo de construção histórica feita tijolo a tijolo, faz com que, na modernidade, a diferenciação do espaço privado e do espaço público torna a vida cotidiana dessas mulheres do início da modernidade uma vida, e talvez até hoje, uma vida um pouco mais difícil, porque não há a possibilidade da entrada do Estado dentro da casa das pessoas. E isso faz com que a convivência entre gêneros dentro de casa seja algo relegado às vontades deles próprios. E isso significa, numa relação hierárquica, as vontades do homem da casa. A consequência disso é uma certa permissividade, tolerância e paciência com a violência masculina sobre a mulher. E, ao mesmo tempo, a ausência da escuta de uma denúncia, porque, de certa forma, a denúncia não valeria de nada. Caberia à mulher, por sua vez, aguentar em silêncio, talvez para não receber mais violências. A gente vive no Brasil, né? Essa história que eu contei agora tem muito a ver com a história europeia. Mas assim, o Brasil é um país ocidentalizado, então muito dessa construção cultural histórica feita em Europa acaba vindo para o Brasil na sua ocidentalização, a partir da colonização, que foi um processo violento que aconteceu no Brasil. E perceba que toda essa construção ela vai delimitando um lugar em que, primeiro, a tutela feminina pertence ao homem e que, segundo, é necessário desconfiar da denúncia feminina. Vocês percebem como essas coisas têm relação direta com o nosso dia a dia, seja de um jeito mais claro ou de um jeito menos claro? A ideia de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, por exemplo. A ideia de que, de fato, o sentido de uma família nuclear em que o homem é provedor e a mulher é dependente dele é uma coisa meio que naturalizada, também tem muito relação com isso. E perceba, a questão não é a escolha, a vontade, né? Se conscientemente você, mulher que está vendo esse vídeo, deseja ser dona de casa, não é sobre isso. Você pode conscientemente querer isso, mas a relação de poder subjacente a esse tipo de modelo de família não vai deixar de existir. Porque esse tipo de construção é histórica, é cultural e tem relação direta com as hierarquias sociais que a gente vive no cotidiano. Tudo bem?